Hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário no que diz respeito à sociedade limitada, e hoje daremos início ao tópico relativo às deliberações dos sócios. O primeiro dispositivo a se destacar é o artigo 1010 do Código Civil, do capítulo da sociedade simples, mas aplicável supletivamente à sociedade limitada, que determina que, quando por lei ou pelo contrato social competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Ou seja, esse dispositivo trata exatamente do sistema de pesos para as deliberações societárias, porque a deliberação não se dá por cabeça, não é pelo número de sócios, mas pela participação societária de cada um. Quem investe mais tem mais a ganhar, tem mais a perder e, portanto, é natural que mande mais também. Portanto, um sócio que detenha numa sociedade, por exemplo, 60% do capital social, obviamente que mandará mais do que outros 10 sócios juntos que detenham os 40% restantes. Afinal de contas, a participação deles será superior. Com relação à menção aqui de que serão tomados por maioria de votos, obviamente que demandará a análise, no caso concreto, de qual é a deliberação, qual é o assunto que se pretende tratar, decidir, deliberar na reunião ou assembleia, na medida em que podemos ter a necessidade de se deliberar por uma maioria absoluta, uma maioria simples ou uma maioria qualificada, que são quórums de deliberação diferentes. O parágrafo 1º desse dispositivo traz exatamente o conceito de maioria absoluta. Para a formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a mais de metade do capital, ou seja, mais da metade do total investido, e não apenas daqueles que comparecerem à reunião ou à assembleia. Exemplo, numa sociedade onde o capital social seja de 100 mil reais, dividido em 100 mil cotas de R$1 cada, hipoteticamente falando, 50% mais 1 seria 50.001 cotas, exatamente a unidade necessária para passar da linha do meio, para desequilibrar a balança. Então, neste caso, pouco importa os que compareceram para a aprovação da matéria, se exigir maioria absoluta, teremos que alcançar 50% mais 1 do total do capital. Agora, se fosse maioria simples, daí, neste caso, estaríamos tratando não do total do capital social, mas dos presentes, do capital social representado pelos sócios que comparecerem. Exemplo, numa reunião ou assembleia, onde sócios juntos representem 80% do capital social. Imaginemos que um sócio que tinha outros 20% não foi à reunião ou assembleia. Bem, se a deliberação exigir maioria simples, precisaríamos, naquele meu exemplo, 40.001 cotas, que seria mais da metade, 50% mais 1, dos que compareceram, ou seja, da participação societária dos sócios que compareceram. Se fosse exigido maioria absoluta, continuaria sendo necessário 50% mais 1 do total do capital, por mais que não tenham comparecido todos os sócios. Ou seja, continuaríamos precisando de 50.001 cotas, daquele meu exemplo de um capital social dividido em 100 mil cotas, para poder alcançar esta maioria absoluta. Quando falamos em maioria qualificada, que é uma terceira forma de maioria, estamos tratando de quórums especiais, determinados na lei ou no contrato. Exemplo, 2/3, 3/4, situações que trazem uma maioria que não é simplesmente a unidade que passa da metade de um determinado critério. Então, a maioria absoluta é do total do capital, a maioria simples é da participação societária dos que comparecerem à reunião ou à assembleia, e a maioria qualificada é um percentual determinado na lei ou no contrato diferente de 50% mais 1. Parágrafo 2º. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso do empate, e se este persistir, decidirá o juiz. Aqui o nosso legislador cria uma regra um tanto quanto curiosa para resolver uma situação onde haja um empate na deliberação societária. Uma forma de tentar desequilibrar a balança, tentar fazer pender a balança para um lado. E aqui o legislador adotou basicamente um ditado popular para a solução do problema, o de que duas cabeças pensam melhor do que uma. Em outras palavras, imaginando numa sociedade onde haja 3 sócios,
um com 50%, outros 2 sócios com 25% cada. Imaginemos que o de 50% delibera num determinado sentido, os outros 2 deliberam em sentido oposto e a deliberação fica 50% para cada lado. Neste caso, havendo empate, entenderia por esse dispositivo que aquela posição externada por aqueles 2 sócios deveria prevalecer na medida em que seria 2 contra 1, apesar do percentual ser exatamente o mesmo, seria uma forma de desequilibrar a balança. Todavia, a questão não é tão simples quanto leva a crer este dispositivo, porque as situações de empate matemático não são raras, mas a lei não trata da questão de empate matemático. Trata de empate jurídico, situações onde haja uma indefinição quanto ao resultado da deliberação. Explicando isso, imaginemos que um determinado assunto seja levado à deliberação dos sócios numa reunião ou assembleia, e a lei determine que para aprovar aquela matéria precisamos de 50% mais 1 do capital social. Precisamos de maioria absoluta para aprovar aquela matéria. Pois bem, então, o status quo é a não aprovação, deixar como está. Para aprovar, precisamos de mais da metade. Imaginemos, portanto, naquele meu exemplo, que 50%, representado por um único sócio, votou contra a matéria. E outros 2 sócios, juntos, detendo os 50% restantes, votaram a favor da aprovação da matéria. O resultado será: não foi aprovada a matéria. Ah, mas como assim? Os 2 não prevaleceriam sobre o voto daquele único sócio? Não nesse exemplo, porque não houve empate. Apesar de ter se ficado 50% pelo sim e 50% pelo não, o fato é que se para a aprovação precisávamos de maioria, como vimos, é 50% mais 1. E não alcançado o quórum necessário para aprovação, não alcançado o mais 1, não se aprova a matéria. Outro exemplo, já vimos em aula anterior que na sociedade limitada, para alterar o contrato social, precisamos de 3/4 do capital social como regra. Imaginemos, portanto, que a proposta seja de alteração do contrato e aquele sócio único vota contra, enquanto os outros 2, detendo os 50% restantes, votam a favor. Ficou 50% para um lado, 50% para o outro. Houve um empate matemático, mas não houve um empate jurídico, na medida em que não será considerada aprovada a matéria, porque não se alcançou o quórum de 75%, de 3/4. Se exigir maioria simples, maioria de presentes, a mesma coisa. Se dos presentes metade votar num sentido e metade votar em outro sentido, de forma contrária à aprovação da matéria, se para aprovação precisávamos de uma maioria simples, na alcançada maioria, mais da metade, não se aprova a matéria. Então, a situação desse parágrafo 2º é uma situação muito pontual e específica, naquelas hipóteses onde não há a possibilidade de manutenção do status quo. Não há possibilidade de não tomar uma decisão. A decisão deverá ser positiva num sentido ou em outro. E neste caso, há sim a possibilidade de um empate jurídico, porque não poderia a sociedade ficar na indefinição. E dentro desta lógica, então sim, havendo 50% para cada lado, havendo empate, prevaleceria a decisão por maior número de sócios. Exemplo, imaginemos que o administrador leva aos sócios uma situação de negócio, que ele, administrador, não quis tomar essa decisão sozinho e quis o respaldo dos sócios para poder implementar aquele negócio. E a questão diz respeito a qual fornecedor deverá ser contratado. 2 fornecedores apresentaram propostas distintas, cada um com suas vantagens e desvantagens, e o administrador leva essa questão aos sócios e basicamente a deliberação é:
Iremos contratar o fornecedor A ou o fornecedor B? Não existe a possibilidade de não contratar ninguém. Nós precisamos do fornecimento daquela matéria-prima, daquele serviço. A gente precisa daquela contratação. A questão aqui é quem contratar. E nesse caso, imaginemos que o sócio que tem 50% das cotas vota pela contratação do fornecedor A, enquanto os outros dois sócios, detentores dos outros 50%, decidem por apoiar o fornecedor B. Nesse caso, entre A e B, o A teve o voto de um único sócio, com 50%, o fornecedor B teve 2 votos que somados deram outros 50%, como ficou 50% para cada lado, prevaleceria a decisão sufragada pelo maior número de sócios. No caso, o fornecedor B é o que deveria ser escolhido na medida em que este é o critério de desempate. Então percebam que não é qualquer situação onde fique 50% para cada lado que se aplica essa regra, mas apenas naquelas situações onde não há um quórum de maioria absoluta, maioria simples ou maioria qualificada a ser atingido. Situações onde a deliberação deverá ser positiva num sentido ou em outro, na escolha de um lado ou outro e, portanto, sendo todas as opções positivas num sentido ou em outro, neste caso, havendo empate, aí sim, um empate jurídico, prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios. Mas imaginemos que é a situação pior do mundo, que são 2 sócios, cada um com 50%, e nesse caso, mesmo sendo uma situação de empate jurídico, nós temos cada sócio decidindo de um jeito diferente. Haveria, nesse caso, não só empate em termos de participação societária, como também empate em número de sócios de cada lado. E aí, não havendo alternativa, como nenhum conflito pode ser retirado da apreciação do Poder Judiciário, deveria essa questão ser levada ao juiz, ou seja, teria que ser proposta uma medida judicial para que, então, mediante todo um processo de discussão a respeito, pudesse ter uma decisão judicial de qual seria a melhor decisão a ser tomada. Obviamente que, em termos práticos, é algo muito complicado, muito difícil, na medida em que nós não estamos tratando de uma situação de uma deliberação lícita ou ilícita a ser decidida por um juiz, não é uma questão de direito, é uma questão de negócio, e obviamente que dificilmente um processo judicial chegará num bom termo e, em especial, em tempo razoável para que essa ação, esse processo tenha algum resultado prático. De todo modo, pode ainda o contrato social prever uma situação onde leve-se à arbitragem uma situação como essa. E, nesse caso, o juiz aqui, portanto, não precisa ser apenas juízo estatal, pode também ser uma situação de arbitragem que, pelo menos em questões de negócio, pode-se ter uma decisão não apenas num aspecto jurídico, mas também num aspecto negocial, até porque se pode escolher os árbitros de acordo com a necessidade, a especialidade, o problema que se coloca e, portanto, uma decisão técnica e mais rápida. Parágrafo 3º desse mesmo dispositivo. Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove graças a seu voto. Primeira observação que faço, portanto, todos os sócios devem sempre votar no interesse da sociedade. Podemos até discordar do que entendemos como sendo o melhor para a sociedade, mas o voto sempre deve ser dado no interesse dela e não no seu interesse pessoal exclusivamente. E, portanto, quando um sócio tem interesse direto em alguma operação e esse interesse se opõe, é contrário ao interesse da própria sociedade, obviamente que ele nunca irá votar no interesse da sociedade. Ele sempre votará no seu interesse pessoal. E mesmo que ache que aquilo seja um bom negócio para a sociedade, que é de interesse da sociedade fazer aquilo, mas o seu próprio juízo de valor está contaminado pelo interesse que ele tem contrário ao interesse da própria sociedade.
Imaginemos que estamos diante de uma situação de decisão quanto a vender ou não um imóvel da sociedade, que compete, como regra, aos sócios. Imaginemos que um dos sócios tem interesse em adquirir esse imóvel. E, obviamente, que se a sociedade não vender o imóvel, ele não poderá comprá-lo. É óbvio que, na tomada de decisões quanto a vender ou não o imóvel, ele votaria a favor da venda, porque ele pretende adquirir esse imóvel. Portanto, nesse caso, obviamente, que nós não estamos dizendo que não podem haver negócios entre sócio e sociedade. Pode, só que aquele que participará da deliberação societária não pode ter interesse contrário ao da sociedade. Se houver, ele está impedido de votar, ele fica fora da votação, apenas os demais vão votar. Só que, em certas circunstâncias, essa situação de interesses contrários ao interesse da sociedade não é tão evidente, não é tão direta e clara. E, às vezes, a deliberação é tomada sem que os demais sócios saibam desse conflito de interesses. E apenas depois vem a tomar conhecimento a respeito disso. E, nesse caso, se aquela deliberação tomada gerou algum dano à sociedade, porque não há que se falar de indenização se não houver nenhum dano, tem que ter justamente essa consequência, mas em havendo dano à sociedade decorrente daquela deliberação, se a deliberação foi aprovada graças ao voto daquele que estava impedido de votar, então ele deverá responder por perdas e danos. Mas vejam, nós temos que ter os 3 requisitos da responsabilidade civil: o dano, o ato ilícito, que é a deliberação contrária ao interesse da sociedade, e o nexo causal. Ou seja, não havendo um desses elementos, não teria que se falar de indenização. Portanto, imaginemos que a deliberação seja tomada por unanimidade dos sócios. Aquele que tinha interesse contrário ao da sociedade não poderia ter votado, mas votou. Mas se ele não tivesse votado, o resultado não teria sido diferente, afinal de contas, todos os sócios concordaram com aquela deliberação. Portanto, não haveria um nexo causal entre a decisão daquele que não poderia ter votado e o dano decorrente da aprovação daquela matéria, porque o voto dele, nesse exemplo, foi irrelevante. Por isso que esse requisito final, participar da deliberação que a aprove graças ao seu voto, justamente cria essa ideia do nexo causal entre o fato dele ter deliberado e a aprovação da matéria. Porque se ele não tivesse participado da deliberação, o resultado da decisão seria diversa, seria diferente e, portanto, o dano não teria acontecido. Então, dentro desta lógica, há aqui não só o impedimento, mas também a consequência caso o impedimento não seja observado, não seja respeitado. Artigo 1072. As deliberações dos sócios, obedecidos disposto do artigo 1010, que acabamos de estudar, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocados pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. Então, na sociedade limitada, nós temos 2 mecanismos de deliberação diferentes: a chamada reunião e a chamada assembleia. Ambas são situações de conclave, de deliberação de sócios, mas o legislador trata essas 2 formas de modo diferente. Parágrafo 1º. A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a 10, mais que 10, 11 ou mais, portanto. Então, vejam aqui. Até 10 sócios, podemos usar tanto reunião quanto assembleia. Acima de 10 sócios, somente assembleia. Não podemos usar o sistema de reunião. Todavia, percebam que até agora não esclareceu o legislador o que é reunião e o que é assembleia. Então, vamos buscar alguma outra pista para tentar encontrar essa distinção. Vamos para o parágrafo 6º desse mesmo artigo 1072, que diz que aplica essas reuniões dos sócios nos casos omissos no contrato disposto na presente seção sobre a assembleia. E vamos para o 1079. Aplica essas reuniões dos sócios nos casos omissos no contrato estabelecido nesta seção sobre a Assembleia, obedecido o disposto parágrafo 1º do 1072, como se ele não tivesse feito essa remissão, nós não fôssemos obedecer.
Percebam, portanto, que o parágrafo 6º do 1072 é uma cópia do artigo 1079 ou vice-versa. E termina a sessão e o legislador não esclarece o que é reunião e o que é assembleia. Apenas deixa claro que é obrigatório o uso de assembleia quando for superior a 10. E por essas tortuosas regras, nós temos que concluir, extrair delas o que é reunião e o que é assembleia. Pois bem, em resumo, assembleia são as regras determinadas na lei. Entre 1072 e 1079, a mera leitura desses dispositivos, percebam-se que são regras sempre fazendo menção à assembleia. Forma de convocação, formalização, todas as regras relativas à assembleia. Não fala mais o legislador em reunião, dando a entender, portanto, que as regras legais é o sistema de assembleia. Mas pode o contrato tratar de forma diversa. E se o contrato determinar regras diferentes para as deliberações dos sócios, em termos de formalidade para a sua reunião, é justamente o sistema de reunião de sócios. Então vejam aqui, nesses dispositivos, cópia um do outro, que aplicaremos as regras sobre a assembleia nos casos omissos no contrato. Portanto, não sendo omisso o contrato, tendo o contrato regras sobre como os sócios vão se reunir para deliberar, aplica-se o que está no contrato. E, portanto, essa é a diferença entre reunião e assembleia. Reunião são regras contratuais, definidas pelos próprios sócios, enquanto a assembleia é aquela determinada pela lei, as regras legais. Agora, naquilo que for omisso o contrato, aplica-se as regras da assembleia. E quando for mais do que 10 sócios, consequência, como é obrigatório o uso da assembleia, é porque não podemos, no contrato social, prever regras diferentes daquelas previstas na lei. Até 10 sócios podemos combinar da forma como nos convém. Acima de 10, temos que seguir o rito e as formalidades previstas no Código Civil. Artigo 1152, parágrafo 3º. O anúncio de convocação da Assembleia de Sócios será publicado por 3 vezes ao menos, devendo mediar entre a data da primeira inserção e a da realização da Assembleia o prazo mínimo de 8 dias para a primeira convocação e de 5 dias para as posteriores. Aqui é uma regra copiada da Lei da Sociedade Anônima e que passou a ser aplicável também às sociedades contratuais, em especial à sociedade limitada, dentro da ideia de que, para que haja uma deliberação de acordo, os sócios não podem ser surpreendidos e, portanto, devem ser convocados a comparecer à Assembleia. E, nesse caso, como é que se faz isso? Através de uma publicação no Diário Oficial do Estado e na imprensa, que é a imprensa oficial, e em jornal de grande circulação. Ou seja, 3 vezes ao menos na imprensa oficial, 3 vezes ao menos em jornal de grande circulação. E entre a primeira publicação e a realização da Assembleia, deve ter um mínimo de 8 dias. Não conta-se a data da publicação, mas inclui-se o último dia, que é o dia da Assembleia. É um mínimo de 8, pode ser 9, pode ser 10, pode ser 20, não pode ser menos de 8 dias em primeira convocação. Vamos ver quais são os quórums em aula posterior, mas já adiantando aqui, na sociedade limitada, comparecendo sócios que juntos detenham ao menos 3/4 do capital social, a Assembleia se realiza normalmente e não haveria necessidade de uma nova convocação. Agora, se não comparecerem sócios que juntos detenham pelo menos 3/4 do capital social na primeira tentativa, não se realiza a Assembleia naquele dia e deve-se fazer tudo de novo, uma nova publicação, uma nova convocação, agora com um intervalo de, no mínimo, 5 dias. Ou seja, entre a primeira publicação, são 3, entre a primeira publicação e o dia da Assembleia, um mínimo de 5 dias, excluindo-se o dia da publicação e podendo-se incluir o dia da Assembleia. São 3, a primeira é que conta o início desses prazos, as outras 2 podem ser inclusive na véspera e antevéspera da Assembleia, na medida que são meramente confirmatórias, apenas um reforço da convocação feita desde a primeira oportunidade. Aqui é um exemplo onde
podemos no contrato social determinar as regras de convocação, na medida em que estas são regras para a convocação de assembleia. Agora, regras para a convocação de reunião podem se dar por disposição dos próprios sócios, como, por exemplo, a exigência de convocação pessoal por escrito, mediante comunicação eletrônica, inclusive, desde que observadas as regras definidas no contrato, como confirmação de leitura, enfim, critérios objetivos para se ter ciência da convocação, e inclusive os prazos da mesma. Parágrafo 2º. Do 1072. Dispensam-se as formalidades de convocação do parágrafo 3º do 1152, que acabamos de estudar, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia. Em outras palavras, qual que é a finalidade da convocação? Obviamente, dar ciência ao sócio de que aquela reunião ou assembleia vai ocorrer. Não só que ela vai ocorrer, mas também onde ela vai ocorrer, quando ela vai ocorrer e para tratar do quê. Portanto, se todos os sócios comparecem no dia da reunião ou assembleia dispostos a deliberar a respeito da mesma, não haveria o porquê e se exigir a convocação na forma de publicação que nós acabamos de estudar. Afinal de contas, o objetivo foi alcançado, não importa como, mas o fato é que todos os sócios compareceram no dia da reunião ou assembleia dispostos a deliberar. A unanimidade dos presentes sempre supre qualquer nulidade, qualquer vício na convocação, porque o resultado foi alcançado, a ciência dos sócios. Ou ainda, se eles se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem do dia. Então, também, se todos os sócios se declararem por escrito que têm ciência de onde a sociedade vai realizar a sua reunião, a data e hora, que é o quando, e a ordem do dia, também se atingiu o objetivo. Percebam aqui, o local regra a sede da sociedade. Pode ser um local diverso? Pode, desde que, obviamente, não se revele uma situação de abusividade. Por exemplo, a sede da sociedade não tem um local, um espaço adequado para que todos os sócios possam se reunir juntos e deliberar de forma adequada. Imaginemos que temos lá 10, 12 sócios e não tem nenhuma sala que comporte essas pessoas. Nada impediria que marcássemos um outro local mais adequado para a realização da reunião na mesma localidade. Quem se desloca até a sede da sociedade se deslocaria, por exemplo, até uma sala de hotel alugada para essa reunião. Agora, o que não dá é aproveitar uma viagem de um dos sócios para convocar a reunião para uma cidade diversa da sede da sociedade, exatamente para impedir que alguns dos sócios pudessem comparecer àquela assembleia. A segunda pergunta a ser respondida é quando, data e hora. Obviamente, não adianta nada saber que vai acontecer uma reunião ou assembleia e não souber quando. E a última resposta é sobre o quê? Ordem do dia, que é a matéria que vai ser objeto de deliberação. A ordem do dia tem duas funções. A primeira delas, permitir ao sócio ter conhecimento antecipado a respeito do que vai ser objeto de deliberação e, portanto, poder se preparar para isso. Afinal de contas, o dia da reunião assembleia é um dia de tomada de votos. Não é necessariamente o momento para que ali você comece a ter os primeiros contatos a respeito do que vai ser objeto de discussão. Não que não possa o sócio fazer perguntas, buscar informações no momento da assembleia, mas obviamente que muitas e muitas vezes o sócio vai buscar auxílio, muitas vezes vai discutir com familiares, vai discutir com os próprios sócios, vai discutir com um profissional, como um advogado, um contador, pessoas que possam lhe orientar a melhor forma de decidir a respeito daqueles assuntos. Por isso que é importante ele saber a respeito do que vai ser objeto de discussão, de deliberação, não ter surpresas. Portanto, não pode, e aí temos a segunda função da ordem do dia, o sócio ser surpreendido. Portanto, a segunda função é basicamente restringir os poderes da reunião ou assembleia. Só se delibera aquilo que consta da ordem do dia. Nenhum outro assunto que não conste da ordem do dia pode ser objeto de deliberação, exatamente porque não podemos ter surpresas. Obviamente que a unanimidade, como disse,
supre qualquer irregularidade. Imaginemos que no dia surgiu uma questão que não constou da ordem do dia da convocação, mas que os que convocaram, normalmente os administradores, chegam para os sócios e dizem: olha, aconteceu essa situação ontem, por isso que não houve oportunidade de constar da ordem do dia dessa convocação, mas aproveitando que estamos todos aqui presentes, 100% do capital social, vocês concordam em incluir na ordem do dia esse tópico e discutir e deliberar a respeito disso hoje? Se todos concordarem, bem, basta então a unanimidade incluir esse assunto na ordem do dia e deliberar normalmente. Não precisa a unanimidade aprovar a proposta, a unanimidade precisa discutir a proposta. Agora, mesmo que todos tenham comparecido, se um único sócio, pouco importa a participação, não concordar com a inclusão, exatamente porque não quer tomar uma decisão assodada, sem analisar todas as questões, documentos, enfim, que possam ter relação com aquela questão apresentada na hora, então, neste caso, não se poderá deliberar a respeito daquilo e deverá ser convocada uma nova reunião ou assembleia. Parágrafo 3º. A reunião ou assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto delas. Muitas vezes, essa questão de uma reunião formal, presencial dos sócios pode ser completamente dispensada se todos assinarem a deliberação, tomarem a decisão por escrito. Exemplo clássico: imaginemos que a proposta de alteração do contrato social. Os sócios conversam, discutem, elaboram juntos a minuta de alteração contratual e todos estando de acordo, assinam essa alteração contratual. Pois bem, neste caso, simplesmente pega-se aquela alteração contratual e leva-se a registro perante o órgão competente, não sendo necessária uma reunião ou assembleia para aprovar aquela minuta já assinada por todos os sócios, na medida em que a alteração contratual já foi, por escrito, portanto elaborada, e os sócios, por unanimidade, a assinaram. Nesse caso, não precisa de uma reunião ou assembleia formal. Outro exemplo não tão comum, mas possível, seria justamente fazer uma ata na qual todos os sócios assinem, e não precisaria nem que as matérias fossem aprovadas por unanimidade, mas tendo a posição de todos os sócios colocada expressamente naquela ata, se todos assinarem, isso poderia ser levado a registro, essa deliberação societária, sem que necessariamente os sócios tenham se reunido presencialmente para discutir os temas. Discutiram de outras formas e depois trocaram pura e simplesmente a minuta da ata, a todos assinaram e leva-se a registro. Convocação. Quem é que convoca? Como regra, como vimos no 1072, a convocação é feita pelos administradores. Compete aos administradores convocar a reunião ou assembleia de sócios. Agora, prevê a lei no 1073 do Código Civil que outras pessoas também podem convocar a reunião ou assembleia, ou seja, tem legitimidade para isso. E quem são? Sócios, quando os administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias nos casos previstos em lei ou no contrato. Paremos aqui por enquanto. Existem situações onde a lei prevê a obrigatoriedade de que haja uma reunião ou assembleia. E essa reunião ou assembleia deve ocorrer num determinado prazo, num determinado momento. Vamos ver que existe na lei a reunião ou assembleia anual obrigatória na sociedade limitada, que deve ocorrer nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social. Esse é o prazo que a lei prevê para ocorrer essa reunião, que estudaremos futuramente. Deve, portanto, ela ocorrer dentro desse prazo. Se não ocorrer dentro desse prazo e passados mais de 60 dias do prazo que a lei previu, daí, nesse caso, qualquer sócio pode convocá-la, porque não precisamos ficar ad eternum aguardando a boa vontade dos administradores convocar uma reunião ou assembleia que já deveria ter ocorrido. Então, passado o prazo, mais 60 dias, qualquer sócio ganha legitimidade. Pode o contrato social também prever a obrigatoriedade de realização de certas reuniões em determinados prazos. Não é comum, mas se houver no contrato, também qualquer sócio poderá convocar passados 60 dias daquele prazo previsto no contrato, caso os administradores não o façam.
ou ainda por titulares de mais de 1/5 do capital, quando não atendido no prazo de 8 dias, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas. Ou seja, nesse caso, quem tem mais de 20% do capital social pode pedir que seja convocada uma reunião à Assembleia para tratar de algum assunto que ele tenha interesse em levar aos demais sócios. Nesse caso, permanece a regra de que compete aos administradores convocar a reunião à Assembleia. Mas o sócio pede ao administrador e o administrador convoca. Todavia, imaginemos que o administrador ignore o pedido do sócio. E, nesse caso, o administrador simplesmente passa batido o pedido e passam-se 8 dias daquele pedido feito pelo sócio e nada foi feito. Então, nesse caso, como esse sócio ou sócios que juntos detenham pelo menos mais de 1/5, mais de 20%, poderão eles diretamente convocar. Percebam, todavia, que devem eles primeiro pedir ao administrador. Se o administrador convocar, espera-se a reunião à Assembleia para a data determinada pelo administrador. Agora, se passados 8 dias nada foi feito, aí sim podem os sócios diretamente convocar a reunião ou a Assembleia. Inciso 2, pelo Conselho Fiscal, se houver, nos casos a que se refere inciso 5º do 1069. Na sociedade limitada, há uma sessão inteira a respeito do Conselho Fiscal. É um órgão facultativo. Na sociedade limitada, diferente da sociedade anônima, só existe Conselho Fiscal se o contrato assim expressamente prever. E nesse caso, se houver a previsão, funcionará nos termos previstos na lei. E, assim, o Conselho Fiscal também, caso porventura não ocorra a convocação daquela reunião obrigatória anual por parte dos administradores, poderá o próprio Conselho Fiscal fazê-lo, ou ainda nas situações onde o Conselho entenda que há motivos graves ou urgentes que levem a essa necessidade. Mas na sociedade limitada é uma situação muito rara, porque dificilmente são previstas nos contratos sociais a criação de um Conselho Fiscal. Por hoje é só. Obrigado.